Deixa eu ler um relato aqui que é em homenagem ao Matheus. A Casa de Ipaussu. Matheus estudou em Ipaussu. Quando era jovem. Em 2014, me mudei com meu marido e meus 2 filhos para Ipaussu, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo. Alugamos uma casa com 3 quartos, bem grande e espaçosa, na qual tinha um contrato de tempo determinado. A casa era um pouco intrigante. Tinha uma porta de armário, a qual dava acesso para uma escada, que levava para um quartinho que ficava embaixo da casa. Era muito escuro e fechado e ninguém tinha coragem de dormir lá. Então, meus 2 filhos dividiam um quarto ao lado do meu, no térreo. Na mesma semana em que nos mudamos, já era noite e estavam todos dormindo, menos eu. Eu estava esperando pegar no sono. De repente, ouvi o barulho na janela do quartinho, aquele que ficava embaixo da casa, se abrindo. Na hora, eu não lembrei que a janela tinha grades e fiquei com muito medo de ser alguém invadindo a casa. Fiquei esperando ouvir mais algum barulho, como de alguém subindo as escadas, mas eu não ouvi mais nada. No outro dia, pela manhã, fui verificar e a janela estava intacta, fechada. Achei estranho, mas poderia ser alguma coisa da minha cabeça, né? Resolvi deixar pra lá. Com o passar do tempo, fui percebendo que as coisas não estavam normais por lá. Naquele armário onde ficava a porta do quartinho, guardávamos algumas coisas. Certa noite ouvi barulho das portas batendo, sem ninguém mexer. Com muito medo, não contei a ninguém. Em um dia ensolarado, lavando as roupas na lavanderia, vi um vulto branco passando por cima da porta que levava ao quintal. Em outra noite, ouvi o barulho de copos sendo quebrados na cozinha. Mas, como sempre, não tinha nada lá. Tudo normal. Um ano depois, era noite e eu estava na sala. Quando fui para a sala de jantar, o cômodo estava escuro e percebi que havia alguém na minha frente. Eu senti uma presença. Ao firmar a visão, achando que era minha filha, percebi que não havia ninguém lá e senti muito medo. Outra noite, acordei com um barulho forte de alguém andando, como se fosse com botas, na lavanderia, logo abaixo do meu quarto. Nosso cãozinho latia, arranhava desesperado a porta, querendo entrar na casa. Outro dia, vi a sombra de uma pessoa dentro da cozinha e quando fui verificar, não havia ninguém. Pesquisando sobre a casa, fui informada de que lá morreu um homem que gostava muito do local e até foi velado na sala de estar. Sabendo disso, tive certeza do que via naquele lugar. Uma noite, antes de pegar no sono, senti uma presença entrar no quarto e de imediato eu fechei os olhos. Aquilo permaneceu por alguns instantes e sumiu. Na noite seguinte, o mesmo processo seguiu. Fechei os olhos e na mesma hora rezei muito por aquela alma. Nunca mais ouvi algo dentro da casa, só do lado de fora, por exemplo, barulho de passos. Até nos mudarmos. Nunca contei para os meus filhos, com medo de amedrontá-los, visto que tínhamos um contrato e não podíamos nos mudar. Depois de trocar de casa, nunca mais presenciamos algo do tipo. Boa noite, obrigada por contar meu relato. Beijos para você e toda a sua família. Muito obrigada, um beijo para você. Olha lá, Matheus. Casa Ipaussu. Empresa assombrada. Teve um outro relato, não teve? Não é agora eu não sei se é da mesma pessoa, mas que contou alguma coisa da empresa. Vamos ver. Olá, Ana, assisto o seu canal desde antes de começar a contar os relatos e já adianto que amo vocês. Muito obrigada. Bom, para contextualizar, começo dizendo que é muito curioso, pelo menos para mim, o fato de sempre ouvir tantas e tantas histórias assombradas.
Mas quando aconteceu comigo, eu agi exatamente igual aquelas personagens chatas de filme de terror, sabe, Ana? Que ouve um barulho e vai ver o que é. Que os fatos deixam claro que se trata de uma assombração, mas a moça é tão ingênua que fica se perguntando: o que será que está acontecendo? Ah, pois é, eu acho que eu já ouvi tanta história pesada que quando aconteceu um simples fato comigo, eu só fui entender bem depois do ocorrido. Depois de analisar muito, só aí eu fiquei com medo. Que bom! Isso que eu vou contar aconteceu há um mês atrás. Pois bem, eu trabalho em uma empresa nova, literalmente do antigo... eu trabalho em uma empresa nova, literalmente. Do antigo prédio que havia aqui, só foram aproveitadas as paredes externas, pois as divisórias das salas internas foram refeitas em drywall e foi construído mais um andar, pois antes era apenas térreo. Então esse andar é totalmente novo. Nesse primeiro andar ficam a cozinha, um banheiro, um depósito de materiais de construção e uma sala de investimentos, que é onde o meu marido e o dono da empresa trabalham. Já eu trabalho no térreo, em outro setor, então eu subo para o primeiro andar somente na hora do almoço e na hora do café. Todos os dias, sempre acompanhada pela equipe que trabalha lá no andar. Porém, às vezes, depois do expediente de sexta-feira, meu marido, o patrão, eu e mais alguns funcionários costumam fazer um churrasco, para relaxar mesmo, sabe? Eles compram umas bebidas, algumas carnes. Nos fundos tem uma área externa com churrasqueira e mesas. Então nós ficamos todos lá relaxando um pouco, comentando sobre a semana, conversando. Eis que em uma sexta resolvemos realizar o churrasco no fim do expediente. Resolvemos quem ia querer ficar, quem ia no mercado comprar as coisas. Eu havia passado o dia com muito estresse e na verdade nem queria ficar. Mas uma colega de trabalho, que vou chamar aqui de Luana, porque os nomes estão todos trocados, ok? Então, uma colega de trabalho, a Luana, que gosta de conversar comigo sempre que fazemos churrasco, insistiu para que eu ficasse para fazer companhia a ela e informou que pediu ao seu marido, que também é funcionário e foi quem ficou encarregado de fazer as compras no mercado, pediu para que ele comprasse uma vodka, para que eu e ela pudéssemos fazer umas caipirinhas só para nós. Tudo correu bem, assim resolvi ficar. Até que arrumássemos tudo para o churrasco lá na área da churrasqueira. E já era por volta das 7h30 da noite. Foi quando notamos que esquecemos do açúcar para preparar a caipirinha. Eu me prontifiquei a subir lá na cozinha, colocar um pouco num potinho e trazer para que realizássemos o preparo. Pois bem, eu fui, tudo certo, abri a porta que dá acesso ao primeiro andar, subi as escadas que tem um sensor de presença e as luzes acendem sozinhas com o mínimo de movimentação. Cheguei até o corredor onde ficam todas as portas dos cômodos que eu citei acima. Abri somente a porta de correr da cozinha. Acendi a luz, entrei, peguei uma cadeira para subir e tentar alcançar o vidro de açúcar, né? Foi aí que ali no meu sofrimento, tentando alcançar o vidro, eu comecei a ouvir um barulho na porta. Na verdade, um barulho de porta. Sabe quando a porta fica entreaberta? Aí entra o vento pela janela, empurra a porta até ela bater? Pau! Porém, o trinco não consegue se trancar. É aquele barulho quando bate um vento até a porta bater, mas o trinco não consegue trancar e abre a porta novamente? Tá, acho que eu sei. Então, ficou nisso. Bate e abre, bate e abre. E eu ouvi nítido, vindo do corredor, na primeira batida. Não. E eu ouvi nítido vindo do corredor. Esse barulho, é isso? Na primeira batida, pensei que alguém subiu para usar o banheiro. Depois que bateu mais 2, 3 vezes, eu pensei que era o vento. Mas, Ana, a janela do banheiro não tem ventilação, porque ela dá para um jardim de inverno que vai até o térreo. E a saída lá em cima, no telhado, também é fechada por medo de ladrão.
então não tem ventilação. Pensei que alguém esqueceu a porta aberta do depósito ou da sala de investimentos, mas eu tinha certeza de que eu passei no corredor e tudo estava fechado. Aí eu vi batendo a porta novamente e eu, curiosa, desci da cadeira e fui até a porta da cozinha ver qual porta era. Quando cheguei, olhei o corredor, estava apagado, meio turvo, mas eu conseguia ver nitidamente todas as portas e elas estavam todas trancadas. Menos a do banheiro, que estava mesmo aberta, mas estava muito longe do batente para que pudesse ficar batendo tão seguidamente. Teria que estar ventando muito, coisa impossível de acontecer ali. Mas mesmo assim, fiquei em pé na porta da cozinha quase 1 minuto ainda observando a porta do banheiro para ver se era ela que ia bater de novo, ou se aquele barulho ia acontecer novamente, já que antes estava sendo constante, para eu ver de qual porta vinha o barulho, né? E Ana, nada aconteceu, silêncio total. Eu não entendi. Na hora nem me importei, voltei para dentro da cozinha, subi na cadeira e fui tentar pegar o pote de açúcar novamente. Foi aí que o barulho simplesmente voltou a acontecer de forma constante, de uma porta batendo e não sendo trancada. Fingi que não ouvi. Alcancei o pote de açúcar, peguei, guardei de novo, né? Peguei o suficiente, guardei de novo. Enquanto isso, o barulho estava acontecendo constantemente. E daí que eu pensei que teria que apagar a luz da cozinha, né? Sair no escuro total até o corredor, me aproximar da escada. E só aí a luz dela acenderia. E eu teria claridade, então, para enxergar e descer as escadas. Me deu um gelo, sabe? Mas eu que sou medrosa pra caramba, com tudo, eu não entendo como eu ignorei os sinais de estranheza. Fui, apaguei a luz, saí no escuro com uma sensação horrível, como se tivesse alguém nas minhas costas me acompanhando. Cheguei no topo da escada e ela acendeu automaticamente. Aí eu senti um alívio e comecei a descer. São 2 lances, ela é em L. Mas, Ana, eis que quando eu chego no meio do primeiro lance de escadas, a luz não me apaga? Aí eu te pergunto, como? Como que a luz que acende via sensor, que acende, ela acende se um mínimo insetinho passar voando? Ela nunca deu esse tipo de defeito, até porque nem é velho esse sensor, é novo. Como que o sensor deixou a luz apagar? Mas assim, já no início. Eu fiquei num breu total, no meio do primeiro lance de escadas, parada, sem saber se eu descia, se eu subia de volta, se eu me mexia para ver se acendia. Eu buguei, Ana. Eu fiquei uns 10 segundos ali e nada de acender a luz de volta. Aí resolvi descer tudo e sair de lá, porque aquela sensação de algo nas minhas costas piorou consideravelmente. Parece que algo descia correndo atrás de mim na escada. Até que eu desci, abri a porta e saí no escuro. Cheguei com o açúcar e eu estava até pálida, em choque, tentando disfarçar, quando meu marido perguntou: "O que aconteceu?" Eu só disfarcei e falei baixinho: "Deixa quieto, não é nada não, em casa eu te conto." E vida que segue. Passou um tempo, eu tentei esquecer aquilo, porém, Ana, o açúcar novamente acabou, pois peguei pouco para sair logo de lá. Meu marido pediu que eu buscasse mais. E eu não sabia como dizer que lá eu não voltava nem a pau. Então pedi para minha colega, Luana, que fosse comigo. Assim como quem não quer nada, sabe? Vamos comigo. Vamos comigo. Ela topou. E eu falei, vai na frente. Pode ir na frente. Eu vou aqui atrás para cuidar, né? Para ver se ninguém vem atrás. Vai na frente. E Ana do céu, quando essa menina chega e põe a mão no trinco para abrir a porta, ela deu um solavanco para trás, como se tivesse topado numa parede, sabe? E ficou parada. E eu disse, o que foi isso? E ela disse, eu não sei. Quando eu ia abrir a porta, eu senti uma quentura na minha frente,
Tipo quando a gente passa perto de um muro que tá no sol muito quente o dia todo e a gente sente aquela quentura que vem daquele muro, só de passar perto, sabe? E nós ficamos paradas, nos olhando com cara de paisagem, e eu disse, mas aqui não bate sol, é coberto, e hoje nem fez tanto sol, tava nublado até. E ela disse, pois é, por isso eu parei, porque eu estranhei. E continuamos ali, feito paisagem. Aí eu fiquei com medo. Resolvi contar tudo para ela. Enquanto ela, enfim, abria a porta e subíamos a escada. Até chegar ao corredor, eu já tinha contado tudo, sabe? Aí paramos em frente ao banheiro. A porta se encontrava da mesma forma, bem aberta. E ela me disse, ué, mas a porta do banheiro não tem como bater com o vento. Aqui não tem ar circulando. E eu falei, nervosa, então, né? Pois é, eu sei disso. Por isso que eu fiquei com medo. Não tem porta aqui que possa bater. Aí ficamos quietas, ambas visivelmente impressionadas. Ela fechou a porta do banheiro, fomos à cozinha, subi na cadeira, peguei mais açúcar, colocamos no pote. Leva o pote inteiro para baixo, depois, na hora que terminar, depois sobe uma vez só. Aí eu vou ficar voltando lá, não. Peguei mais açúcar, colocamos no pote. Quando estávamos saindo, ela disse, nem apague a cozinha não, deixa aceso, depois alguém vem e apaga, eu que não vou subir aqui, eu que não vou sair daqui no escuro. E eu disse, eu também não. Aí chegamos na escada e eu disse, tá, agora me diga, como que esse sensor ia apagar essa luz? Me explica isso. Ele pega até um inseto, como que ele apagou comigo aqui no meio da escada? Aí ela só me olhou, deu de ombros e disse, vamos logo, nem quero ficar mais aqui. E saímos sem falar nada para os outros presentes. Então, esse fato passou. Contei depois ao meu marido, que medroso como é, nem comentou, mudou de assunto, já que ele fica o dia todo lá em cima, né? E muitas vezes até sozinho. E vida que segue. Pois bem, agora, no sábado passado, cheguei por volta das 9 horas, abri a porta da frente e fui acessar a porta interna para pegar água no bebedouro. Quando abri a porta interna, dei de cara com a faxineira que tomou o maior susto comigo, soltando logo um "Ai, agora é você!" com um tom de alívio, sabe? Eu, sem entender, perguntei por quê que ela falou assim. Aí ela começou a me contar. Então, ela começou a contar, eu cheguei às 8 horas aqui, estava dentro de uma sala limpando, quando ouvi um barulho de porta abrindo e de água enchendo um copo. Logo pensei que era você, mas aí lembrei que no sábado você chega às 9. Nisso eu saí da sala, olhei o bebedouro, não tinha ninguém. Pensei que você voltou para a sala e achei estranho que nem ouvi você abrir a porta novamente. Mas deixei para lá, voltei na sala para continuar a faxina. Foi quando ouvi barulho de água novamente e pensei comigo mesma. Ai, não é possível, tem alguém aqui sim. E saí novamente para ver quem era, e nada. Aí eu vim até a sua sala, abri a porta e realmente você ainda não havia chegado. Eu fiquei indignada, até falei alto sozinha. Mas que porcaria é essa, né? Agora eu quero saber quem é que tá mexendo na água aqui. Mas eu sabia que eu estava sozinha. Não tinha como ninguém ter chegado sem que eu soubesse. E eu tinha total certeza disso. Aí eu fiquei com medo. Deixei quieto, voltei ao trabalho. Aí agora eu vi a porta abrir e vim correndo ver. Mas agora sim era você mesma. Ana, eu gelei total. Eu resolvi contar para ela o acontecido comigo no dia do churrasco. E assim ela me disse, ixi, eu pensava que eu tava louca, que só eu que via coisas estranhas aqui. Porque eu pensei que isso acontecia comigo. Mas agora eu tô vendo que é o lugar que tá estranho mesmo e não eu. E assim ela começou a me contar outra história que aconteceu com ela aqui também, bem antes dos funcionários virem para cá, inclusive eu. Ainda estavam trazendo os móveis para inaugurarmos. Só quem já estava trabalhando aqui de portas fechadas era o meu marido, o patrão e a minha colega Luana. Então ela começou a me contar. Eu cheguei aqui num sábado, como ainda não tínhamos inaugurado, não tinha nenhum... Não, eu que estou voltando aqui. Eu cheguei aqui
Não tá certo. Eu cheguei aqui num sábado. Como ainda não tínhamos inaugurado, não tinha nenhum funcionário, só eu. Então eu resolvi fazer um café, para se caso os entregadores viessem entregar, montar algum móvel, pudessem tomar um café. Aí eu subi as escadas, fui até a cozinha, coloquei água para ferver, desci novamente para começar a limpar. Passados uns minutos, o patrão me ligou para saber como estavam as entregas, se alguém já havia chegado. Eu disse a ele que não, que ainda era muito cedo. Estávamos nos falando quando eu lembrei da água do café. Pensei, ixi, já tá fervendo, e fui lá, falando no celular ainda na ligação. Abri a porta que dá acesso à escada, comecei a subir, mas aí eu ouvi, lá em cima, no corredor, um barulho de passos com salto alto. Aquele famigerado toque, toque, toque de saltos. Até pensei comigo que, nossa, o que será que a Luana veio fazer aqui no sábado, se hoje é folga dela? Será que ela veio buscar alguma coisa? Assim, subi, abri e fechei todas as portas procurando por ela. E nada, nem sinal de ninguém. Achei estranho. Até comentei com o patrão, na ligação mesmo, pois eu fiquei intrigada. Mas tudo bem. Assim, desliguei o celular, passei o café e quando estava na escada, descendo para o térreo para levar a garrafa de café, ouvi novamente aquele barulho de salto alto. Agora no térreo, vindo! O barulho chegou até na frente da porta fechada que dá acesso à escada, mas não abriu, tipo ficou parado ali. Ou seja, eu teria que abrir a porta e dar de cara com quem fosse que estivesse ali. Mas quando eu abri, não havia ninguém. Aí eu fiquei com medo. Aí eu corri, deixei a garrafa para trás, corri, deixei a garrafa, voltei novamente, abri, passei, fechei a porta, subi a escada e, menina, você não acredita. Mas quando eu cheguei no corredor, todas as portas estavam totalmente abertas. Do banheiro, do depósito, da cozinha, da sala de investimentos, todas essas que eu abri procurando a Luana e depois eu fechei. Uma a uma eu fechei. Aí o que eu podia fazer, né? Ficaria o dia todo sozinha aqui limpando. Então, para não desistir e ir embora, fui lá, fechei todas as portas novamente, coloquei fone de ouvido, fingi que nem me abalei e continuei a limpeza. Foi corajosa, hein? Tadinha, gente. Mó poltergeist. Não, sei lá, tem um espírito lá. A partir disso, Ana, eu acreditei mais ainda que o que aconteceu comigo não foi só coisa da minha cabeça, não. Que aqui, nessa empresa, realmente deve ter alguma coisa. Segundo a faxineira, depois de contar essa história dos passos para sua mãe, a mesma contou que venderam o terreno com a casa, onde os novos compradores transformaram em ponto comercial. E assim, depois de muito tempo, chegou até nós. Como eu disse, o mais curioso é o fato de, pelo menos eu, no caso, já ter ouvido tantas histórias cabulosas de terror, de aparições, de manifestações, que na hora que aconteceu algo estranho comigo, foi como se o meu cérebro não quisesse acreditar. Tipo, é só isso mesmo? Mas hoje, analisando o contexto todo, todos esses acontecimentos são, no mínimo, estranhos demais para ser coisa da nossa cabeça. Tenho mais histórias para enviar a você, com o tempo mando mais. Beijão, povo assombrado. Um beijo para você, obrigada. Não, mas é assim mesmo, você não escuta um barulho de porta e imediatamente você já, é um fantasma. Não, né? Você vai, primeiro de tudo, o seu cérebro já começa a buscar e deve buscar respostas plausíveis. Não, pode ser o vento, tá? Não tem vento. Então, pode ser tal coisa, né? Você fica lá, você vai ver, vai conferir se... Peraí, gente. A música, né?
Voltando. Cadê vocês? Então, a gente vai conferir, né? Vai ver, você vai escutar, você vai lá, fala, não, isso daqui, até que o negócio começa a ficar estranho, muito estranho, você começa a não achar explicação, aí você começa a ficar meio, então deixa pra lá, né? Eu vou embora, vou deixar isso aqui pra trás, vou descer, procurar as pessoas, ou então eu vou embora mesmo daqui, não volto mais, não é? Mas primeiro é normal a gente procurar respostas que a gente consiga explicar, né? Deixa eu dar beijo aqui em vocês. Olá, assombrados, espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com o ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá. Cadê a música? Ah, tá aqui. Vamos ao relato, então. Aqui. A luz que minha mãe pediu ao padre Cícero. Tá? Foi um pedido do chat também ali. Alguém pediu pra gente. Olá, Ana, tudo bem com você? O Matheus e os bebês? Tudo bem? Espero que estejam. Adoro você, pois você, além de ser muito simpática, atenciosa, é muito brincalhona e passa sempre uma boa energia. Que bom, obrigada. Com o amor que você demonstra para com o seu trabalho, seus fãs e seguidores. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos lá. Lembrando que se houver nomes já estarão todos trocados, pode falar sem nenhum problema. Muito obrigada. Esse é o segundo relato que estou mandando. Sou a moça daquele relato do bebê que chorou na barriga da mãe. Pois bem, prazer. Sou eu a bebê chorona. Ai, que loucura. Isso não é só um relato que tem de que escutar a criança chorar na barriga da mãe. Eu meti o dedo aqui de novo no meu negócio. Oh, lá, deixa quieto. Como te falei no meu primeiro relato... vamos lá. Eu me chamo fulana, mas pode me chamar aqui de fulana. Adoro quando você fala isso. Ciclana, fulana, enfim. Como te falei no meu primeiro relato, as coisas sobrenaturais acontecem comigo desde quando ainda estava no ventre da minha mãe. E eu sempre, desde muito pequena, vejo e sinto coisas sobrenaturais. E morria de medo. Todos da minha família e amigos
Pessoas conhecidas sempre admiravam a minha maturidade, a minha inteligência fora do comum para uma criança de 5 ou 6 anos. Sim, porque eu sou de 1980. E como sou de família muito humilde e os meus pais moravam num sítio, sem nenhuma tecnologia, como por exemplo, nem mesmo uma televisão. A primeira TV que tivemos eu já tinha 12 anos, mas sempre tive uma maturidade que eu costumo dizer que eu nunca fui criança. Eu tinha assim maturidade fora do normal e inteligência para uma criança tão pequena. Por exemplo, eu me preocupava com a saúde e com o bem-estar dos meus pais, dos meus irmãos, aconselhava os meus irmãos. Eu tinha 5 anos e aconselhava minha mãe, lhe dava forças quando a via triste ou chorando. Com os meus 8 anos, e o meu pai sempre que ia tomar uma séria decisão, ele me procurava para saber a minha opinião. E olha que ele sempre me ouvia, eu tinha 8 anos. Eu sempre fui comunicativa, minha mãe diz que comecei a falar aos 8 meses e com 2 anos eu já falava perfeitamente, melhor que muitas crianças de 5 anos. Bom, sempre gostei da comunicação e a única tecnologia que os meus pais tinham lá pelos anos de 84, 85 era um radinho de pilha e eu adorava. Eu decorava as falas dos locutores, as propagandas e as frases de um locutor muito famoso daquela emissora, daquela cidadezinha lá no sertão do Ceará, onde morávamos naquele tempo. Sim, porque os meus pais se casaram muito jovens. Eu sou a primeira filha dos 5 filhos dos meus pais. Nascemos todos nesse lugar, no sertão do Ceará e Paraíba. Sim, é um lugar onde faz fronteira os 2 estados. Mas eu e meus irmãos nascemos no estado do Ceará. Meus pais se casaram tão jovens que a minha mãe tinha 25 anos, o meu pai 28 e já tinham 5 filhos com essa idade. Eu com 5 anos e os mais novos. Eram bebês de uns 5 meses. Digo os bebês porque meus irmãos caçulas são gêmeos. Um menino e uma menina. Crianças essas que eu, apesar da pouca idade, ajudei a minha mãe a cuidar, pois era muita tarefa para minha mãe. Ela cuidava da casa, dos 5 filhos pequenos e ainda tinha que buscar água em baldes ou latas, em açudes ou poço, pois não tínhamos água encanada. Ou seja, tinha que buscar e longe de casa. Minha mãe também buscava lenha no mato e o meu pai chegava em casa da lida da roça pelas 7 ou 8 horas da noite. Eu tinha muito dó quando via meu pai chegar em casa com as roupas rasgadas e até mesmo com o corpo, braços, costas machucados, porque ele trabalhava com a lida do gado. Correria no mato, montado em um cavalo, na mata fechada, no meio da caatinga, atrás de gado fujão, enfim. Bom, tive uma infância, adolescência e juventude muito marcada por tudo, tanto por dificuldades financeiras e muitas outras coisas. Sobretudo, o sobrenatural, com 5 anos, eu tinha insônia e sobretudo o sobrenatural, Com 5 anos eu tinha insônia, via pessoas, vultos, tinha pesadelos e muitas noites tinha ataques de sonambulismo. Eu ouvia vozes e muito mais. Eu sei que você deve estar pensando, por que tantas explicações ou rodeios? Mas é só para esclarecer e que todos possam entender melhor o que eu vou relatar. Eu sei que vai ficar longo, mas é uma história verídica, pois apesar da minha pouca idade na época, eu estou relatando ou narrando as minhas próprias lembranças. Não são histórias que ouço os meus pais contarem, não. Eu me lembro de tudo, com detalhes. Bom, Ana, como eu falei no início, moro numa cidade pequena, no interior de São Paulo, há 30 anos. Mas eu e meus 4 irmãos, sendo 3 meninas e um menino, nascemos no estado do Ceará, numa pequena e pacata cidadezinha do sertão cearense, aquela região perto de Juazeiro. Mas por serem sítios e muito afastado de qualquer tecnologia ou civilização, essa região até hoje é conhecida como Sertão do Cariri cearense, lugar onde a fé e a devoção ao Padre Cícero prevalecem até hoje. Meu pai, minha mãe, eu, apesar de não me considerar uma católica religiosa exemplar, nós temos em nossas casas imagens desse milagroso padre.
Até porque o lado sobrenatural do meu longo relato tem como personagem principal o Padre Cícero. Como já falei, meus pais, assim como muitos nordestinos, deixaram o sertão cearense há 30 anos em busca de trabalho e sobrevivência aqui no estado de São Paulo, trazendo nós, os 5 filhos, e muita fé, esperança, força de vontade. Determinação e vontade de trabalhar e criar os filhos com dignidade, sem ser preciso passar fome ou outras privações, pois naquela época, no sertão nordestino, era tudo muito mais difícil. Voltando ao foco do relato, como falei, até os meus 10 anos de idade sempre moramos em sítios. Meu pai sempre em busca de mudanças positivas, sempre muito corajoso e determinado, sempre em busca de melhores condições. A gente vivia se mudando ali mesmo no sertão, mas em sítios diferentes, mas sempre por ali, por perto da cidade pequena e típica de cidade do sertão onde nasci. Em uma dessas mudanças, fomos morar em um sítio um pouco mais longe da nossa cidade, da nossa terra natal. Era um sítio muito grande, bem bonito por sinal, fica às margens da famosa BR-116, e o nome do sítio também tem um nome que sempre gostei: Sítio Tal. Completei 6 anos lá nesses sítios e os meus irmãos caçulas, o casal de gêmeos, que aqui darei o nome de Vitor e Vitória, completaram 1 aninho lá nesse sítio. A minha irmã, a segunda, que aqui chamarei de Bia, completou nesse sítio 4 anos e a terceira, que aqui vou chamar de Nanda, completou 3 anos lá. Moramos nesse sítio uns 6 ou 8 meses, mas parece que foram 5 anos. Passamos muitos perrengues lá, pois era longe dos nossos avós paternos e maternos. Minha mãe tinha muito trabalho, pois meus irmãos, os caçulas, Vitor e Vitória, viviam doentes. Meu irmão tinha febre alta que dava convulsões. Eu me lembro que por 2 vezes ele teve convulsão no meu colo. Eu sempre ajudava minha mãe, fazia eles dormirem, dava banho, essas coisas. E numa dessas vezes me surpreendi com um puxão na alça do meu vestido e quando olhei, era o meu irmão tendo uma crise de convulsão, ardendo em febre. Eu, muito pequena, só soube gritar para minha mãe: "Acorde, mainha, o nenê tá dando uma coisa." Eu estava apavorada, pois eu pensei que ele estava morrendo no meu colo e ele tremia e não soltava o meu vestido. Ele puxava com força. Imagina o meu desespero. Mas eu sempre fui adulta, mesmo sem não entender nada. E achando que meu irmãozinho estava morrendo, tentei acalmar minha mãe. Ah, um detalhe, sempre que um dos gêmeos ficava doente, seja do que fosse, o outro ficava também. Sendo que a menina, a gêmea, sempre melhorava primeiro. Eu não ficava tão debilitada como o menino. Muitas vezes a minha mãe passava de 20 a 30 dias internada com eles, mas a neném sempre recebia alta primeiro. Enquanto bebê, muitas vezes, os médicos diziam para minha mãe se conformar e entregar logo o filho a Deus e ir para casa com ele, para ele morrer ao lado dos irmãos. Misericórdia. Minha mãe, sempre com muita fé, dizia: "Não vou, pois eu tenho fé no meu Deus e no Padre Cícero, que meu filho vai ficar bom, vai crescer e se transformar em um filho e em um homem de bênçãos." Os médicos diziam: "Bom, já que você tem fé, então fique aí, mas seu filho não tem mais o que fazer." Ele estava com anemia, pneumonia, desidratado, pois não comia nada, era só no soro, e diziam que para ele sobreviver, só um milagre mesmo. Minha mãe nem chorava mais, era como se as lágrimas estivessem esgotadas, pois deixava a gente com o nosso pai e com os vizinhos, porque o meu pai tinha que trabalhar. E na grande maioria das vezes, eu com 6 anos de idade é que ficava em casa cuidando de mim e das minhas irmãs uma com 4 anos, outra com 3 anos de idade. Obedecia as ordens e dicas do meu pai, tipo não ir para fora, nem deixar as meninas saírem, nem mexer com coisas perigosas, tipo fogão, né, que era a lenha,
e nem mexer com faca, não abrir a porta para ninguém, a não ser para uma senhorinha vizinha que olhava e ajudava muito a dona... né, que era a dona Marinita. E assim eu fazia. Quando meu pai chegava da lida da roça, ele almoçava, pois já deixava comida feita, dava almoço para nós, e eu muito pequena, mas eu subia no fogão e ia fazer café para ele. Enquanto ele estava em casa, eu ia fazer café para ele enquanto ele estava em casa, pois depois que ele saía, eu não o desobedecia, porque eu não queria dar ainda mais preocupação para ele. Numa dessas temporadas no hospital com os meus irmãos, a minha mãe, preocupada, pediu que meu pai levasse nós, eu e as minhas irmãs, para ficar com a minha avó, a mãe dela, em outro sítio, até porque a Vitória, que também estava internada, tinha recebido alta, mas o Vitor não. Ele estava internado, segundo os médicos, só esperando a hora para Deus levar. Então, assim meu pai fez. Juntou nossas roupas e nos levou para a casa da nossa avó, que ficava em um sítio bem longinho de onde estávamos morando. Era tão longe que só dava para ir de carro ou de ônibus, já que naquela época tudo era mais difícil. Aí ficamos com nossa avó cerca de uns 15 dias, sem mãe e sem pai, pois minha mãe estava no hospital com meu irmão. Segundo ela, agarrada na fé e na esperança, pois os médicos já tinham dado meu irmão como um caso sem jeito, que somente se a minha mãe acreditasse em milagre, porque tudo que eles podiam fazer eles já tinham feito. Meu sofrimento era imenso, porque eu só tinha 6 anos, mas entendia e sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu sentia saudades do meu irmãozinho, eu tinha medo dele morrer, mas também algo me dizia que ele ia voltar. Eu sentia saudades da minha mãe e do meu pai, pois ele não podia deixar a Lida no sítio para ir ver a gente. Bom, até que um dia o milagre aconteceu. Meu irmão acordou numa manhã bem melhor. Não rejeitou a comida, não vomitou, estava sem febre, mas os médicos ainda surpresos, dizendo que a minha mãe não se animasse tanto, pois era comum, antes de morrer, o paciente apresentar uma melhora. A minha mãe sorriu e disse: "Quem falou para os senhores que meu filho ia morrer? Milagre existe, como Deus no céu também existe." Depois disso, 3 dias se passaram e minha mãe recebeu alta do hospital, com o Vitor, o meu irmãozinho, e foi ao nosso encontro na casa dos nossos avós, pais dela. Minha mãe chegou no sítio onde moravam os meus avós cedo. Lembro como se fosse hoje. Ela era tão jovem ainda. Era o final de 1985. Eu sou de agosto de 1980. Ainda ia completar 6 anos, pois, como disse, completei 6 anos nesse sítio, que ficava afastado do sítio dos meus avós, onde nasci. Minha mãe tinha 25 anos, e lembro que depois de 30 dias com os meus irmãos no hospital, sendo que a Vitória, a gêmea do Vitor, tinha tido alta primeiro, a maioria do tempo a minha mãe ficou com o Vitor, o meu irmãozinho, que todos os dias os médicos desenganavam, ou seja, diziam para minha mãe que ele não sobreviveria. Minha mãe chegou, ela havia emagrecido, estava cansada, esgotada, mas não via a hora de ir para casa. Ela chegou com meu irmão, com remédios que os médicos haviam dado, caso a criança viesse a precisar. Chegou com sacolas, roupas dela e do neném, enfim. Ela chegou, almoçou e meu pai, lá no sítio onde estávamos morando, não sabia que a minha mãe tinha recebido alta do hospital. Nem tinha como avisar, né? Telefone naquele tempo, eu mesma nem sabia que existia. A intenção da minha mãe era ficar na casa dos pais dela o restante daquele dia e a noite, e somente o restante daquele dia e durante a noite. E somente no dia seguinte, cedinho, irmos embora. Claro que ela ia necessitar de ajuda para irmos do sítio onde moravam os pais dela até a BR esperar o ônibus, que passava lá e nos deixaria quase em casa. Que passava lá e nos deixaria quase em casa, pois o sítio também fica às margens da BR-116.
ela ia precisar de ajuda, pois além das coisas que ela trouxe do hospital, 2 bebês no colo e nossas malas, minhas e das minhas irmãs, né, que já estávamos na casa dos meus avós há 15 dias, também éramos muito pequenas ainda para andar tanto assim a pé, pois do sítio dos meus avós até a BR, onde passava o ônibus, eram uns 40 minutos andando muito. Aí vem mais uma surpresa. Eis que em toda a família tem que ter os seus maleditos e maledites, né? Pois bem, na da minha mãe não era diferente. E naquele mesmo dia que a minha mãe tinha chegado do hospital cansada, esgotada, o meu avô, o pai dela, que sempre foi daqueles homens bem enérgicos, bravos e até mesmo ignorantes em muitos sentidos, ele começou a falar para minha mãe juntar logo as nossas trouxas e ir logo para casa junto do marido naquele mesmo dia. Que se ela se apressasse ainda conseguiria pegar o ônibus que passava na BR das 6 da noite. Que ele já estava cansado de tanto choro de moleque atrapalhando o sono dele. Minha mãe, tadinha, imediatamente obedeceu, sem saber como fazer. Mas com as lágrimas caindo, começou a juntar as nossas coisas, colocando em bolsas, sacolas, sacos, trouxas, para irmos o mais rápido possível. Minha avó, muito triste, mas não podia ir contra ele, porque naquele tempo, né, ainda era o que o homem dissesse à mulher, tinha que obedecer. Mas mesmo assim, com jeitinho, a minha avó convenceu ele, meu avô, a deixar uma tia minha, irmã da minha mãe, que aqui vou chamar de Santinha, porque ela sempre foi minha tia preferida, uma alma boa, caridosa, carinhosa, amorosa, um anjo, uma santa. Por isso dei o nome fictício de Santinha, cabe como uma luva. A minha avó pediu que ele, o meu avô, deixasse a tia Santinha acompanhar minha mãe com as crianças e as bolsas até a gente entrar no ônibus. Ele relutou, mas deixou. Então, quando já estávamos de saída, vendo que já era tarde, a minha tia Santinha virou-se para o pai dela, o meu avô, e disse: "Quer saber? Eu vou com a minha irmãzinha e os meus sobrinhos até lá onde eles moram. Como que essa coitada vai desembarcar do ônibus com esse monte de coisa e 5 crianças pequenas, de noite e sozinha? Só se eu fosse Judas para permitir isso", exclamou minha tia Santinha, contrariando o pai dela, o meu avô. E ela ainda acrescentou: "Já tá tarde para eu voltar sozinha da BR até aqui em casa, no escuro, por meio desses matos. Eu vou e amanhã durante o dia pego um ônibus na BR com segurança e volto." Meu avô não gostou, mas com a ajuda da minha avó, assim foi. Fomos minha mãe chorando, minha tia Santinha acalmando e seguimos. Quando nós já conseguíamos ver a BR, vimos passar o ônibus das 6 da tarde, mas não deu tempo, perdemos e ficamos esperando das 7 horas da noite. Minha mãe, sempre muito precavida, levava água, umas bolachas caso desse fome ou sede na gente, e ela acertou. Estávamos tudo cansadinhas, com sede. Ai, judiaçãozinha, meu Deus. Com sede, mas ficamos lá esperando o ônibus. Lembro como se fosse hoje, até o nome do ônibus ou da empresa era Senador. Acho que essa empresa nem existe mais. Então, enfim, chegou o ônibus das 7 da noite e embarcamos. Quando entramos, o motorista perguntou para minha mãe onde que a gente ia ficar. E ela respondeu: "No sítio tal." Pois bem, depois de uns 40 minutos de BR adentro, o motorista para no acostamento e diz: "Sítio tal." Nós descemos e foi aí que começou o pesadelo e o sobrenatural e o grande milagre do meu longo relato. Nesse trecho existiam 2 sítios com o mesmo nome, o primeiro e o segundo. O segundo era onde nós morávamos e o motorista nos deixou no primeiro, que para chegar até onde era a nossa entrada, levava mais uns 15 minutos de ônibus. E a pé, com 5 crianças pequenas e cheias de bolsas, sacolas e trouxas, como dizia meu avô,
Levava quase 1 hora. E um detalhe, estava um breu, pura escuridão, que a única salvação, apesar do perigo, pois estávamos andando a pé no acostamento da BR, onde era pista única, passando carro, ônibus, carreta toda hora, mas mesmo assim os faróis dos carros nos guiavam. Minha mãe muito cansada, nós com fome, os bebês gêmeos dormiam um no colo da minha mãe, que levava o bebê, um saco de roupa na cabeça e uma bolsa. Minha tia Santinha levava levava o outro bebê, outro gêmeo, uma bolsa, e eu levava uma bolsa que tinha mais ou menos o meu peso e segurava a mão da minha irmã de 3 aninhos, e a de 4 anos levava uma sacola e ainda atrás de mim, segurando a cintura da minha calça. Ai, meu Deus, eu falava toda hora para ela: Bia, não desgruda da minha cintura. E quanto mais a gente andava, nem sinal da estrada do nosso sítio. Minha mãe e minha tia chamavam tudo que é santo do céu. Quando eu tive uma ideia e falei: Mãinha, a gente não deve estar tão longe não, porque desde que o ônibus parou que a gente anda, mas estamos andando para frente, sinal que devemos estar perto. 1 hora dessas, painho, era assim que chamávamos o nosso pai, aliás, até hoje, né? Então continuei. 1 hora dessa, painho não deve ter ido dormir ainda. Mas mesmo se ele estiver dormindo, se a gente estiver mais perto, já que da nossa casa para a pista não é longe, e não era mesmo, se nós começarmos a gritar por socorro, ele e os vizinhos vão ouvir e vão vir encontrar nós. E aí eles vão achar a gente. A essa altura, minha mãe já estava esgotada, desesperada. Ela concordou. Então eu comecei a gritar, e eu gritava alto, de dar eco: Socorro, painho! Socorro! Sou eu, a fulaninha! Venha acudir nós! E falava para as minhas irmãs gritarem também. E assim elas gritavam. Eu, mais uma vez, falei: Mãinha, acho que a gente tá chegando perto, eu tô reconhecendo esse caminho. Grita alto o nome do nosso pai. E a senhora também grita. E a senhora também grita, tia Santinha. E a minha mãe falou: Fulaninha, que conversa é essa que você tá reconhecendo nada, minha filha? Nessa escuridão, se você nunca andou por aqui a pé, nem durante o dia. E eu falei: eu tô reconhecendo sim. Quando nós chegarmos na estrada, eu falo. Falei: estou sim. Quando nós chegarmos na estrada, eu falo. Mas retruquei: vamos, não parem de gritar, painho. Se ele não escutar, alguém vai escutar e vai vir socorrer a gente. Então, elas me obedeceram e continuamos andando e gritando. E minha mãe e a minha tia gritavam o nome do meu pai, que aqui vai ser Augusto. E nós gritávamos que dava até eco. Quando a minha mãe, sem aguentar mais, olhando para o céu, implorou, suplicou: meu padim Cícero, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo eu imploro, nos dê uma luz, um sinal, nos guie e me leve para nossa casa em segurança. E nos leve para nossa casa em segurança. Olhe pelos meus filhos inocentes e, pelo amor de Deus, nos mostre uma luz. E a única luz que tínhamos eram os faróis dos carros e dos caminhões que passavam por nós. Mas, a partir desse momento que a minha mãe fez essa súplica ao padre Cícero, surgiu na nossa frente uma grande luz, que conforme a gente caminhava, a luz vinha como se de encontro com a gente. Uma luz muito grande que clareava melhor que os faróis dos carros. Era melhor que a lua. E como se fosse mágica, parou de passar carros e caminhões nos 2 sentidos por nós. Passou de passar os caminhões e os carros por nós. De início, eu achei que fosse algum carro que estava vindo de encontro conosco. E o tal carro nunca passava.
E nós continuávamos a gritar para o nosso pai. E quando já fazia uns 10 minutos que a gente estava andando com essa milagrosa luz nos guiando, eu parei embaixo de uma árvore que parece só existir no Nordeste, chamada gonçalave. Olhei para cima e com o claro da luz que parecia estar parada a uns 50 metros na nossa frente, eu gritei: "Mainha, tia, voltem aqui! Achamos a entrada do nosso sítio, é aqui!" E minha mãe falou: "Ô, fulaninha, como você sabe?" Eu falei: "Por causa dessa árvore de gonçalave que tem na entrada. E olhem." E apontei para a esquerda. E falei: "Vejam adiante, casas, tem luzes acesas, olha a porteira branca que tem na entrada." E aquela enorme, linda luz continuava lá, parada, a uns 50 metros de nós, parada assim, meio que flutuando, mas parada. Foi quando a minha mãe e a minha tia se convenceram que eu estava certa. Foi o tempo da minha mãe exclamar: "Obrigada, meu padrinho Cícero, e ao nosso Senhor Jesus Cristo." E aquela luz enorme e linda seguiu em frente na altura de um farol de carro. E nós ficamos olhando até a luz sumir. Entramos, quando passamos a porteira, já passava das 10 da noite, nós cansadas, vimos aquele monte de homens que vinham em nossa procura. Eram mais ou menos uns 10 homens. Meu pai e os vizinhos, cada um com uma tocha de fogo para iluminar e cada um com uma arma, pois eles haviam escutado os nossos gritos de socorro. E o meu pai reconheceu a minha voz e logo imaginou que fosse alguém que tivesse me roubado e tivesse me fazendo algum mal, algum bandido, sei lá. Pois ele não fazia ideia, né, que a minha mãe tinha saído do hospital e que tivesse retornando para casa, pois não tínhamos como ter avisado. Eu sei que foi um relato comprido, mas eu te garanto, te dou a minha palavra que essa história aconteceu de verdade. Pois além de me lembrar com toda a riqueza de detalhes, a minha mãe lembra e a minha tia Santinha, que tanto amo, que mora lá no Ceará, também se lembra com certeza. Minhas irmãs não lembram, pois eram muito pequenas, mas eu me lembro de tudo. E a minha mãe, a minha tia e eu atribuímos tudo como um milagre à luz que minha mãe pediu ao Padre Cícero. Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé e creio que milagres acontecem. Obrigada, Aninha, por ler meu longo relato. Adoro você, seu jeito, sua simpatia, a seriedade que você tem para com quem te acompanha com as histórias que você relata. Muito obrigada. Continue assim, essa pessoa de luz. Te admiro muito. Beijo para você, Matheus, e os bebês. Gratidão. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, que difícil. Ai, e essa luz? E fora esse, teve o milagre da luz e o milagre do irmão se recuperando, né? Ficou bem e tudo, porque de acordo com os médicos ele estava desenganado. Que legal. Tá, deixa eu ver os likes aqui. Deixa eu ver. Bom, dá para subir um pouquinho os likes, tá? Vou contar esse relato e se esses likes derem uma subida, eu conto mais um pra gente encerrar, certo? Dona Rosa, o terror. Tá tudo certo. Olá, Ana, me chamo Fulano e vim contar um relato meu que é muito legal, triste também e assustador ao mesmo tempo. Obrigado desde já por ler, amo você e o seu canal. Um beijo, Ana, segue o relato. Um beijo. Alguém me disse uma vez que o que faz um ser humano é a sua infância. Que essa fase na vida marca e decide definitivamente o que seremos para o resto da vida. Quando penso no passado, quando iniciava essa vida, eu recordo bastante de Dona Rosa. Ela sempre esteve presente na minha vida, pelo que sei, e ao que parecia, havia sido babá de minha mãe e seus irmãos.
tinha sido tomada sob a proteção do meu avô e acumulava o cargo de governanta, babá, conselheira e guardiã da família. Agora assistia meus primos, irmãos e a mim. Cuidava, dos meus primos, irmãos, de mim. Eu era um garoto frágil, de cadeiras de rodas, que mal deixava o quarto. Ficava por ali, quieto, enquanto os outros meninos corriam em volta da varanda da casa, subiam nas goiabeiras e brincavam de esconder. Eu sempre ficava olhando os meus primos e irmãos se divertindo ruidosamente enquanto eu ficava para trás, sozinho, com os meus pensamentos naquela casa enorme, antiga e cheia de recordações. Acho até que um dia todos esqueceram de mim, inclusive os meus pais. Eu me sentia vivendo numa bruma de sonhos. Então, os outros passaram a me ignorar, fugir de mim. Mas a Dona Rosa não. Ela fazia questão de juntar os moleques no quarto e contar histórias de terror para todos nós. Demonstrava claramente que conhecia o mundo sombrio de fantasmas e monstros e que via coisas que, em geral, as pessoas não podiam enxergar. Dona Rosa narrava histórias de almas penadas que transitavam na rua do hospital e surgiam para transeuntes desavisados que tremiam de pavor e nunca suspeitavam que aqueles mortos recentes estavam apenas deslocados. Mas, claro, advertia Dona Rosa, havia também os maus espíritos. Alma de gente ruim presa entre os mundos. Aliás, para se ficar preso entre mortos e vivos, explicava ela, era necessário ter algum apego à vida que não deixava o espírito partir. Dona Rosa também dissertava sobre demonologia numa lista e esclarecimentos que pareciam não ter fim. Dizia que desde pequena via o outro lado. Um mundo de duendes, entidades, almas e diabos que só podiam ser vistos por algumas pessoas. Ela colecionava inúmeros relatos com finais felizes, outros nem tanto, e sempre fazia advertências para a prática do bem e do respeito, além de resignação diante da vida. Censurava as paixões, citando exemplos em suas histórias sobre gente leviana e passional que não se dava bem no fim. Aquela mulher contava suas histórias para todos, mas eram, sobretudo, nós, as crianças, os mais interessados. E dentre eles eu, o que mais gostava de ouvi-la. Dona Rosa foi de suma importância para mim, ainda mais porque me ensinou aspectos da existência que transcendiam a rotina de qualquer criança. Foi com ela que descobri os segredos da vida e da morte, o aspecto do abandono dos meus pais e a indiferença das outras crianças. Dona Rosa um dia foi possuída. Ela estava lendo uma história de terror sozinha quando teve uma convulsão e espumou. E eu mesmo a encontrei no chão, falando como um homem, um idoso senil, uma voz muito grossa, e eu infelizmente me lembro das palavras que ela me disse até hoje. Eu não vou falar palavrão aqui, tá? Mas disse o seguinte, a voz que saía dela. Essa P aqui é nossa. Ela se foi pela desgraça que colocou em suas vidas. Essas histórias a trouxeram até o inferno. E ela infelizmente morreu ali. Eu tentei levá-la ao hospital, mas não estava mais com batimentos. Eu depois disso queimei todos os seus livros de contos de terror. A vizinhança inteira ficou de luto e acendemos muitas velas a ela. Eu gostaria de homenagear este relato a ela. Desculpe o relato ficar muito longo e falar informações demais, que foram feitas para entender o seu desfecho. Te amo, Ana, obrigado por ler. Eu tô fodida então, né? Um beijo para você, muito obrigada.